Todo mundo bem? Meus irmãos, nós estamos nessa quarta que foi cedido ao evangelismo, estudando esse livro, A Treliça e a Videira. Se você quiser adquirir, você consegue adquirir na Amazon. Na internet deve ter outras livrarias que tem. Eu mandei ele em PDF já uma vez no grupo. Eu não vou mandar de novo, porque senão depois vai dar problema de direitos autorais e eu que vou me enrolar. Mas quem quiser depois, A Treliça e a Videira. Nós vamos... Sou pai. Amém. Nós vamos estudar hoje a lição 4. Todo cristão é um trabalhador de videira? É uma pergunta. Eu pedi para o Felipe fazer um monte de coisa para o Felipe hoje. Vamos ver se vai funcionar, né, Felipe? Primeira coisa que eu pedi foi um vídeo. Vamos ver se está no ponto aí. Para a gente ver o vídeo antes de adentrar no conteúdo. 2 minutinhos só. Só o áudio. Condenados à prisão perpétua pela fé que professam na Coreia do Norte. E nem as crianças estão livres de punições. No país comunista mais fechado do mundo, ter uma Bíblia é crime. A Constituição da Coreia do Norte afirma que os cidadãos têm liberdade religiosa, mas ressalta que a religião não deve ser usada como pretexto para atrair forças estrangeiras ou prejudicar o Estado ou a ordem social. A lei diz ainda que a construção de prédios religiosos e a realização de cerimônias religiosas devem ser aprovadas pelo Estado. Pessoas que frequentarem reuniões fora das igrejas controladas pelo regime norte-coreano podem sofrer vários tipos de punição, como prisão, trabalho forçado, tortura, deportação e até serem vítimas de violência sexual. Elas não têm direito nem mesmo a um julgamento justo. Segundo o relatório da Assembleia Geral da ONU, os cristãos são considerados, pela ditadura da Coreia do Norte, uma classe hostil e uma séria ameaça à lealdade ao Estado. Já um relatório do Departamento de Estado americano, publicado no ano passado, conta um caso que envolveu a prisão de uma família em 2009, com base nas práticas religiosas e por possuir uma Bíblia. Toda a família, incluindo uma criança de apenas 2 anos, foi condenada à prisão perpétua em campos de prisioneiros políticos. O caso foi relatado em um documento de 2021 de uma ONG que entrevistou 244 vítimas. Uma outra ONG estimou no mesmo ano que a Coreia do Norte manteve de 50 mil a 70 mil pessoas na prisão apenas por serem cristãs. O governo americano diz que a falta de acesso ao país já dificultava as operações de socorro e ajuda e que a situação piorou durante a pandemia, quando o regime norte-coreano impôs controles ainda mais rígidos nas fronteiras. Meus irmãos, então qual que é o objetivo de nós trazermos, quiser colocar os slides já, Felipe, para a gente começar? Qual que é o objetivo de nós trazermos esse vídeo? Para nós entendermos que nós temos algo muito valioso e que às vezes nós não valorizamos. A liberdade religiosa, ainda aqui no Brasil, ainda. Você ainda pode evangelizar, você ainda pode estar no culto público, como nós estamos aqui. Você ainda pode falar de Jesus livremente. Até quando? Nós não sabemos. Eu estou sendo um profeta do caos aqui? Não, é realidade. O regime que o nosso país adotou, ou espontaneamente ou não vou entrar no mérito, é um regime alinhado com esse tipo de pensamento. Um regime que castra a religião, um regime que castra as ideias voltadas à palavra de Deus. Então entenda, nós do departamento de
evangelismo, discipulado e missões, nós queremos incentivar você a você se engajar nesse projeto que na verdade não é nosso, é um projeto de Jesus, enquanto nós ainda podemos. Porque vocês acabaram de ver o vídeo aqui, lá na Coreia do Norte, até uma criança de 2 anos, uma notícia até recente, uma criança de 2 anos foi condenada à prisão perpétua. Infelizmente, muitas pessoas não conhecem a realidade da igreja perseguida, mas o que acontece na Coreia do Norte acontece em muitos países. Eu não sei se vocês viram, na Índia, o hinduísmo ele se inflamou e foram destruídas 121 igrejas nesses últimos dias. Alguém viu essa notícia? 121 igrejas foram destruídas. Aí então um monte de cristão, quem viu a notícia vê eles tudo subindo a pé para um monte, buscando refúgio. Lá na Nigéria, irmãos, eu não vou ficar, o tema não é esse, mas eu quero que você entenda qual é o valor de nós termos a liberdade de evangelizar. E a importância de agir, porque, irmãos, nós não podemos ficar só na teoria. A gente não pode só ficar achando bonito. A gente não pode só ficar achando bacana. A gente tem que fazer enquanto a gente tem tempo. Lá na Nigéria, eles podem entrar no culto público, igual nós estamos aqui, numa igreja muito menos confortável do que essa. Uma igreja de madeira, banco de madeira também. O Boko Haram, que é o grupo extremista que tem na Nigéria, quando está tendo culto público, o que é que eles fazem? Eles metralham a igreja toda. Alguém já viu isso aí? Se Deus me permitir, nós vamos fazer, que está dentro da minha área de atuação também, falar de missões. Nós vamos tentar deixar a igreja mais a par dessas situações, que eu acho que isso deixa a gente mais crente. Então quer dizer, eles estão no culto público, o Boko Haram chega, metralha a igreja toda, todo mundo, velho, criança, adulto. E aí, quem ficou vivo levanta e segue a vida. Quem morreu, morreu. Então, para em muitos lugares é desafiador ser cristão. Em muitos lugares ser cristão é uma decisão que eles tomam, muito conscientes do perigo que eles estão correndo e muito dispostos a dar a vida deles pelo Evangelho. Então, a pergunta que eu faço aqui, o questionamento que eu deixo para nós, e nós? O que é que nós estamos dispostos a fazer? Será que eu estou disposto a sair do conforto da minha casa e evangelizar numa sexta-feira? Será que eu estou disposto a discipular alguém que se converte na igreja? É tão difícil, irmão, não é? O que é que precisa, evangelista Silmar? Querer. O que precisa é querer. A gente não tem uma fórmula para dizer para os irmãos, você precisa orar, e você precisa consagrar. Você precisa fazer isso porque automaticamente quando você entra para o campo de batalha, vem o contra-ataque. Mas, para nós sairmos da zona de conforto, a única coisa que nós temos que fazer é querer. Deixa eu te falar algo aqui, irmão, antes de entrar propriamente aqui no tema do livro. Escute o que eu estou te falando, eu não estou falando nenhuma profecia. Eu me lembro, até me preocupo quando eu falo essas coisas, porque eu fico com medo que às vezes eu falo e parece que Deus escuta. Eu me lembro que antes da pandemia, não sei se você vai se lembrar, antes da pandemia começar, eu tive a oportunidade de pregar domingo aqui na igreja. E eu falei aqui, olha, talvez este seja o seu último culto durante muito tempo. Quem lembra disso? O próximo domingo a igreja estava fechada. Quem lembra disso aí? Eu tive a oportunidade de dizer para os irmãos, adore a Deus, louve, porque talvez esse pode ser seu último culto em muito tempo. Lazinho está dizendo que lembra aqui. No outro domingo, a igreja já estava fechada. Nós não podemos cultuar aqui. Então escute, o que eu vou te falar aqui não é fruto de revelação, não foi Deus que me falou, é uma constatação diante das coisas que estão acontecendo. A gente não sabe quanto tempo nós ainda temos para evangelizar. A gente não sabe quanto tempo nós ainda temos para pregar a palavra de Deus. Nós não sabemos, irmãos, quanto tempo nós temos para levar a palavra para o nosso vizinho,
para levar a palavra nas praças, para levar a palavra onde nós estamos. Porque a gente muitas vezes está muito confortável achando que a gente tem todo o tempo do mundo, parece que a gente controla tudo que acontece, mas na verdade não. O controle está na mão de Deus. E outra coisa, as profecias elas precisam se cumprir. E o projeto de Deus para a sua igreja não é um projeto de nós ficarmos planejando o tempo inteiro. Deus não quer a igreja que fica planejando, não. Deus quer uma igreja que executa. Deus quer uma igreja que faz. Deus quer a igreja que sai, que vai. Às vezes pode até no começo não sair da forma que a gente gostaria, mas a gente sai. A gente não vai fazer tudo perfeito não, irmãos. Você não vai ser evangelista de mão cheia aí, decorando a Bíblia toda. Você vai falar o que você sabe. Você vai pregar do jeito que você sabe, até onde você sabe. Mas se você sair, se nós sairmos do nosso lugar e levarmos a palavra de Deus para alguém, já é muita coisa com relação ao nosso chamado. Amém, irmãos? Então nós vamos falar hoje, pode passar a próxima, por favor. Nós já estudamos aí sobre a treliça e a videira, as mudanças de mentalidade do ministério e o que Deus está fazendo no mundo. Hoje, pode passar o próximo, nós vamos falar sobre todo cristão é um trabalhador de videira. Só recapitulando aí para os irmãos que não estiveram aqui nas outras aulas. O que é um trabalhador de videira? Nós explicamos a diferença que o livro, os autores do livro trazem sobre a treliça e a videira. A treliça é o suporte. O que é a treliça? A treliça são os bancos que você está sentado. A treliça são os instrumentos musicais. A treliça é o templo. A treliça são também programações administrativas da igreja. Isso tudo é treliça, é o que dá suporte à videira. É errado a gente dar importância para a treliça? Evidentemente que não. A igreja precisa disso tudo. A igreja precisa de banco, a igreja precisa de instrumento, de som. A gente tem que ter uma organização financeira. Não é errado. Mas o que é que nós temos falado? O mais importante de tudo são as pessoas. O mais importante são as pessoas. Então veja, o que é um trabalhador de videira? São pessoas que estão interessadas em cuidar de pessoas. Pessoas que estão interessadas em ajudar as pessoas. E o que nós vamos ver hoje aqui nesse capítulo do livro é a resposta dessa pergunta. E eu vou deixar essa pergunta para alguém responder. Ou se a igreja quiser responder, também responda. Todo cristão é um trabalhador de videira? Sim ou não, irmãos? O que vocês acham? Não. Sim ou não? Sim. Todos nós na igreja estamos aqui para cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas não é uma obrigação apenas do pastor. Não é uma obrigação apenas dos obreiros. Nós vamos ver isso aqui. Deus ele deixou a sua igreja muito bem organizada. Mas cuidar de pessoas é uma obrigação, uma responsabilidade, para ficar um pouco mais leve, de todos nós. Uma responsabilidade minha, não minha enquanto evangelista, mas minha enquanto crente, enquanto convertido, enquanto alguém que foi alcançado por Jesus. Quando alguém é alcançado por Jesus, ele tem a responsabilidade de levar essa palavra a outra pessoa. A gente não pode apenas, irmão, estar preocupado com a nossa salvação. Isso não é correto. A gente tem que alcançar outras vidas. Porque o que é um discípulo? O discípulo é um seguidor de Jesus. E qual que é a ordenança para o discípulo? Fazer novos discípulos. A ordenança para nós é essa. Deixa eu te falar uma coisa aqui, sem te melindrar. Não fique melindrado comigo. As minhas aulas aqui, hora e outra vai estar em choque com alguma coisa que você tem na sua mente. Deixa eu te falar, dirigir trabalho na igreja é importante. Você liderar trabalho aqui é importante. Você liderar algo aqui é muito importante. Só não é mais importante que cuidar de pessoas. Você ser líder do conselho diaconal aqui, show de bola. Você liderar a Quinta da Vitória aqui, benção pura. Você liderar louvor, importantíssimo. Mas não é mais importante do que cuidar de pessoas. Nada que nós façamos aqui com relação a liderar trabalho, com relação à finança da igreja, com relação a liderar uma arrecadação de alguma coisa,
Nada disso é mais importante do que cuidar de pessoas. Por quê? Porque o que vai para o céu ou para o inferno são as almas das pessoas. A salvação é para nós, para as pessoas. Eu tive a oportunidade de pregar um culto de missões na igreja do Medeiros, um domingo desses aí. E eu falava para os irmãos daquela igreja, eu falei: irmãos, quando você chegar no céu, quem vai te abraçar? Agradecendo você porque você ajudou ele a ser salvo. Quando você chegar no céu, quem é que vai te abraçar? Para dizer assim: muito obrigado porque você foi um instrumento que Deus usou para que eu fosse salvo. Quem é que vai te abraçar? Quando você chegar no céu, quem é que vai te reconhecer como um cristão que levou ele a Deus? Quem é que vai te reconhecer como um cristão que levou ele à salvação? Quem? Se você procurar na sua cabeça hoje, e você pensar assim: olha, quando eu chegar no céu, o fulano de tal, ele vai me abraçar, porque ele vai reconhecer em mim alguém que foi útil para que ele viesse para Cristo. Quem, irmão, vai te abraçar? Existe uma etapa cristã que fala assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Quantas almas? Quantas almas você já pode apresentar para Jesus nesse ano de 2023? Quantas almas você pode dizer: eu preguei para tantas almas em Jesus em 2023? Eu discipulei em 2023. Eu fui alguém que levou Jesus Cristo lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá no meu colégio, lá na minha casa. Eu fui alguém que já impactou uma alma em 2023. Quantas almas que nós podemos apresentar? Então, o que é o trabalho de videira? O trabalho de videira é nós tratarmos e lidarmos com pessoas. Pode passar o próximo aí. Então, aqui está o ministério cristão. Qual que é o ministério? Proclamar a palavra. Proclamar, que é falar a palavra, pregar, ensinar e discipular. A outra parte: clamar a Deus que derrame o seu Espírito para tornar eficaz a sua palavra no coração das pessoas. Escute, irmão. Se tem uma coisa que nós enfatizamos muito aqui nos nossos treinamentos de discipulado, nosso professor está ali, o professor titular da cadeira, Diego, o evangelista Diego. O que nós enfatizamos muito aqui nos nossos alunos é que nós somos apenas instrumentos. Instrumento para quê? Falar a palavra, pregar, ensinar e discipular. Mas sem o Espírito Santo, a obra não pode ser feita. Não tem jeito. A gente vai a campo. Agora deixa eu te dar uma boa nova aqui nessa noite: você não vai sozinho. Deixa eu te incentivar: quando você for fazer a obra evangelística, você não vai só. O Espírito Santo de Deus, ele vai contigo. O Espírito Santo, ele vai te acompanhar. Então entenda uma coisa: você não vai na força do seu braço. Não se preocupe. Um dia, antes de começar a cruzada, eu mandei um áudio no nosso grupo. Eu falei: irmãos, nós vamos começar a cruzada. A quantidade de almas salvas lá não é nossa responsabilidade. Se salvar um, glória a Deus. Se salvar 2, 3, 4, 5, glória a Deus. Se não salvar ninguém, glória a Deus. Por quê? Porque o nosso papel é pregar. O nosso papel é ensinar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não é a nossa responsabilidade salvar ninguém. A nossa responsabilidade é o quê? É pregar. Agora, o que a Bíblia fala? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, o que eu tenho que fazer? Pregar e depender do Espírito Santo. Eu tenho que ensinar e depender do Espírito Santo. Eu não devo me entristecer, irmãos, se de repente eu pregar e ninguém aceitar Jesus. Não, eu vou ficar tranquilo, porque o meu papel eu fiz. Eu não devo me entristecer se o meu ensinamento ele não está dando fruto da maneira que eu gostaria. Por quê? Porque o meu papel eu fiz. E o Espírito Santo, ele produz fruto na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Irmão, tem tanta gente que ele ouve uma palavra aqui na nossa igreja, daqui 5, 10, 15, 20 anos ele vai ser crente em outro lugar, mas a semente foi plantada. Tem pessoas que ele ouve a palavra de Deus na casa de alguém, ele vai ser crente bem depois, mas a semente foi plantada. Então o que nós temos que entender?
O cristão, ele precisa falar a palavra, ele tem que pregar, tem que ensinar e discipular. Agora, deixa eu falar algo que vai trazer um desencargo para a tua consciência. A responsabilidade de salvação, ela não é sua. Você não tem essa responsabilidade. Esse papel é do Espírito Santo de Deus, ainda bem. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, só que o Espírito Santo é quem traz essa fé para o coração. Então a responsabilidade não é nossa. A gente não deve ficar frustrado. Mas eu prego e não acontece nada. Você que pensa. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. O poder não é no pregador. O poder está na palavra de Deus. A palavra de Deus na boca de qualquer um, ela é palavra de Deus, ela não volta vazia. Então fica tranquilo, irmão, que se você fizer o seu papel, você já fez aquilo que deveria ter feito. Pode passar o próximo slide, por favor. Aqui são alguns versículos que demonstram o nosso papel. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmão, evangelizar, discipular é algo que nós temos que considerar a abnegação. Não tem como a igreja ela querer mudar de mentalidade se ela não entender que tem que ter abnegação. Nós vamos ter que negar a nós mesmos. E aí eu posso falar em dois prismas aqui: o prisma institucional e o prisma pessoal. Escute. Se a nossa igreja, ela quiser ser de fato uma igreja evangelizadora e discipuladora, nós vamos ter que deixar algumas coisas pelo caminho e enfatizar o evangelismo e o discipulado, porque não dá para fazer tudo. Não dá. Por isso que nós temos insistido com os departamentos com relação aos trabalhos evangelísticos de sexta-feira. Graças a Deus, tem rendido fruto. Sim, mas cadê as almas que estão aceitando Jesus? Irmão, eu não faço contabilidade de alma, mas quando eu vejo um departamento reunido pregando a palavra de Deus, para mim isso é fruto. Ou você acha que não é? É. Existem descrentes ali ouvindo a palavra, existem desviados ali ouvindo a palavra, existem pessoas ali que precisam ouvir a palavra, existem casas sendo edificadas pela palavra de Deus. Existem pessoas que estão fracas na fé ouvindo a palavra. Isso é um fruto do Evangelho, irmão. Então o que nós precisamos? Abnegação institucional. A igreja precisa fazer o que está fazendo aqui o setor União. O pastor está abraçando a ideia, está nos dando um espaço muito generoso e nós estamos tentando aproveitar da melhor forma possível. E é preciso que os departamentos estejam alinhados com essa ideia. Os departamentos, os líderes de departamento têm que estar alinhados com essa visão, porque a visão não é do Silmar, a visão não é do pastor Lindomar apenas, a visão é do campo de grupo. Então os líderes têm que alinhar com essa visão. Agora a abnegação também não é só institucional, é pessoal, porque aqui está falando alguém, é uma pessoa. Se você quer ser um evangelista, ou você quer ser alguém que vai discipular, vai te custar horas do seu lazer, vai te custar momentos onde você queria descansar, vai te custar você trocar algumas coisas por estar estudando a palavra de Deus. É assim. Vai te custar. O discipulado, o evangelismo tem custo, ele não é de graça. Nós estávamos ali sexta-feira, eu e o Isaías, lá no Centro Terapêutico Renovado. Eu falei no grupo lá do discipulado, mas eu vou falar aqui para os irmãos que estão presentes. Lá no Centro Terapêutico Renovar, para vocês entenderem, existe uma rotatividade de pessoas que estão lá. Não são sempre as mesmas pessoas. Alguns vão, completam o período que fica lá, e outras pessoas chegam. Agora tem muita gente nova, né, Isaías? Em torno das 25, 30 pessoas. 34 pessoas. Nós estivemos lá. 6 pessoas se renderam a Jesus na última sexta-feira. 4 reconciliaram e 2 aceitaram a Jesus. O que é que nós falamos para aquele pessoal? Falou: olha, existe uma igreja do setor União orando por vocês. Existe uma igreja que acredita na recuperação de vocês. Existe uma igreja que está fazendo algo por vocês e vocês precisam acreditar.
O que eu falei para eles lá? Olha, nós viemos aqui de graça falar para vocês, mas é para vocês que é de graça, para nós não é. Para nós custa a nossa gasolina, para nós custa o nosso tempo, para nós custa as Bíblias que os irmãos estão doando. O que nós falamos para eles? Vocês recebem essas Bíblias aí de graça, que nós não cobramos. As Bíblias que vocês nos dão, nós repassamos para eles de graça. E o que nós falamos? Vocês recebem de graça, mas para nós tem um preço. Os irmãos estão pagando por essa Bíblia. Agora por quê? Porque acreditam na recuperação de vocês. Então eu tenho falado para eles que tem uma igreja aqui orando por eles, uma igreja clamando. Porque se você quer fazer uma obra, irmão, de evangelismo, de discipulado, tem que ter abnegação. Se eu for fazer só o que eu quero, do jeito que eu quero, eu jamais vou poder fazer essa obra. Porque vai chegar um momento que você não vai querer ir, mas tem que ir. Porque se nós não formos, quem vai? Sexta-feira, fomos eu e o Isaías. E deixa eu te falar a minha agenda. Quinta-feira eu estava discipulando, né, irmã? Se bem que foi um discipulado muito gostoso. Discipular na casa da irmã é uma benção. Então lá que vocês têm um discipulado assim também, que o meu é maravilhoso. É com lanche, é com coca, é coisa assim. Primeira vez que eu fui, me deram lá um doce lá, muito especial, com queijo. Olha, não pensa em discipulado top. Quinta eu estava discipulando. Sexta eu estava lá no Centro Terapêutico Renovar. Sábado eu estava pregando lá no Campo Belo 1. Lá no Campo Belo 1 para jovens. Domingo eu estava ensinando a BD. Lá no setor Igreja do Frank, lá, Residencial São José. E domingo à noite eu estava aqui para a ceia. Esse foi o meu fim de semana. De quinta até domingo. Meu fim de semana foi esse. Discipulando, ensinando e pregando. Você fala assim, você não tem outras coisas para fazer da vida? Não tem, eu tenho a profissão, eu tenho uma família, eu tenho lazeres que eu quero também ter. Eu até falei para a Simone que as minhas agendas fora, eu vou reduzir bastante, porque aqui no nosso campo, infelizmente, o pessoal não tem a cultura de valorizar o pregador, mas é assim. Agora o que acontece? Não é porque eu tenho família, não é porque eu tenho um lazer, irmão, que eu vou colocar isso como prioridade, porque a Bíblia fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei quanto tempo eu vou ter saúde para estar andando por aí. Agora eu tenho. Eu não sei quanto tempo eu vou ter. Eu não sei quanto tempo eu vou ter disposição para ir. Agora eu tenho. Agora, sabe por que tem muitos irmãos que às vezes não tem? É porque nunca vai, irmão. É porque nunca vai, é porque nunca quer sair de casa. Não é porque não pode, porque poder ninguém pode. Se você perguntar para mim, e é isso, irmão, eu trabalho com prazo. A minha vida, se alguém aqui já lidou com direito, é advogado, sabe, a vida do advogado é prazo. Advogado perdeu o prazo, né, Diego? Ele está lascado, com perdão da expressão. Agora, você acha que eu não tenho o que fazer? Você acha que os irmãos que estão aqui não têm o que fazer? Os que estão com a camisetinha verde aí? Você acha que não tem? Nós temos o que fazer. Só que nós entendemos que existe uma chamada que ela precisa estar acima de todas as coisas, que é o IT, é a grande comissão. Existem pessoas lá fora e aqui dentro da nossa igreja precisando que nós viemos nos dispor para fazer alguma coisa. O que nós estamos pedindo enquanto líderes, irmão, desse departamento, não é para você fazer o que você não dá conta. Nós estamos dando toda a ferramenta que você precisa para fazer alguma coisa. Nós tivemos o cuidado de gravar o curso que nós ministramos por discípulos aqui. Está lá no canal do YouTube do nosso departamento, está lá todo o curso. Quem quiser fazer, pode fazer qualquer hora. Vai lá, você vai ver o Diegão lá ministrando aqui 4 aulas. Nós colocamos o PDF da nossa apostila. Ele está à disposição de quem quiser estar lendo. Nós estamos colocando essas aulas aqui lá no YouTube. Então você pergunta assim, Silmar, por que você faz isso? A minha responsabilidade enquanto líder, eu estou cumprindo. Eu estou dando todas as ferramentas para a igreja, se ela quiser ser uma igreja que discipula, uma igreja que evangeliza. Se você quiser, irmão, não vai ser por falta de ferramenta, nem de oportunidade. Mas precisa querer. Porque todos nós somos trabalhadores da videira. Próximo, por favor. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também confessarei. Agora, o que negar, eu também o negarei. Pode ir mais.
Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino. Irmão, isso aqui é fundamental. Escuta, eu estava dizendo aqui e volto a dizer. Quantas oportunidades você acha que ainda vai ter de pregar o evangelho? Quantas vezes você acha que ainda vai poder falar para alguém a palavra de Deus? Quem sabe dizer com exatidão aqui? Quem pode levantar a mão e falar assim: Silmar, eu sei com exatidão quantas oportunidades eu ainda vou ter para pregar o evangelho? Levanta a mão e me fala aqui. Quem pode dizer para mim com exatidão? Alguém pode, irmão? Quantas oportunidades você ainda vai ter? Você pode me dizer quantas oportunidades você vai ter de falar do evangelho para alguém que está do teu lado? E que essa alma, que às vezes está do nosso lado, ela pode ir para o inferno, e a gente estava do lado dela e não fez nada. Quando eu era da Batista, existe um hino da igreja batista, que eu acho que não tem na harpa, na nossa igreja, na harpa cristã, que na Batista é cantor cristão. Quando eu era da Batista, existe um hino da Batista que ele me marcou. E esse hino fala assim: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Eu ouvi assim na minha adolescência, irmão. E esse hino é de alguém praticamente perdido, e é uma lamentação. O hino é: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Será que nós estamos nos importando de falar da graça de Cristo, irmão? A gente tem uma cultura na igreja, não me leve a mal no que eu vou falar aqui, volto a dizer, de vez em quando o que eu vou falar vai entrar em choque com o que você acredita que é o normal. Qual que é a nossa cultura? Frequentar culto. A nossa cultura é de frequentar culto. A nossa cultura é de frequentar reunião. A nossa cultura é de frequentar congresso. A nossa cultura é de frequentar convenção. Está errado? Não. Mas ser crente não é frequentar culto. Ser crente não é frequentar convenção. Ser crente não é frequentar congresso. Porque quando chegar lá no céu, Jesus não vai te perguntar quantos cultos você frequentou. Ele não vai perguntar para quantas convenções você foi. Ele vai perguntar para quantas pessoas você falou do evangelho. Ele vai perguntar assim: ei, aquela pessoa que eu coloquei para você evangelizar, você fez o quê? E você fala: Jesus, você não colocou ninguém. Quem sabe? Eu não sei como é que funciona no céu, Colemão. A prova lá no céu, não vamos falar de prova, não sei como é que vai ser a prova no céu, mas de repente vai abrir um telão e vai falar: como é que você fala, Silmar? Vou falar meu nome para não me lembrar ninguém aqui. Como é que você fala, Silmar, que eu não coloquei alguém para você evangelizar? Você não lembra esse dia que você estava lá na praça e eu trouxe um mendigo pedindo alguma coisa para ti e você fez para tocar ele de você? Você não lembra aquele dia que você estava na faculdade e eu coloquei do teu lado uma pessoa que sofreu de depressão, ansiedade, e você não falou nada para essa pessoa? Ao invés disso, você ficou contando piada para ela. E aí, irmão? Todos nós somos trabalhadores da videira, mas a videira, ela não está só na igreja. A videira são as pessoas, elas estão em todos os lugares. Por quê? Porque uma piada que você está contando para alguém poderia ser uma palavra de evangelização, mas tem um porém. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Talvez tem crente que a única coisa que está no coração dele é piada, porque a única coisa que ele tem coragem de falar aí fora é piada. A única coisa que ele tem coragem de falar lá fora, no seu serviço, é gracejo. A única coisa que ele tem coragem de falar lá fora são coisas que não convêm. Agora, se a boca estiver cheia da palavra de Deus, vai chegar uma hora. Aliás, o coração estiver cheio da palavra de Deus, vai chegar uma hora que vai sair a palavra de Deus, irmão. Porque a boca fala do teu coração, está cheio. Se nós enchermos nosso coração da palavra, inevitavelmente vai chegar essa hora que a palavra vai sair. Ah, mas não vai, vai. Agora, se encher o coração de vídeo do Instagram, vídeo do YouTube, isso, pensa no trevicinho aqui, né, Lázaro? Não sei se tu gosta, não. Rapaz, eu fico vendo aquelas gracinhas lá. Agora o Alex deu para mandar uns negócios, uns memes desse pregador atribulado. Aí fica eu e Alex lá. Não é, acho que é até pecado esse trem. Mas pensa no trem tribuloso. Mas a gente fica aí vendo pregador atribulado,
E a gente tem que ver Bíblia, irmão. Mas ver para nós? Não, ver para gastar com os outros. Silmar, como é que eu tenho que fazer? Deixa eu te dar uma dica bem aqui prática. Às vezes vai chegar alguém perto de você. Você não precisa falar teologia. Fala assim, Jesus te ama. Ei, você sabia que esse problema que você está passando aí, eu já passei por ele. Irmão, a Bíblia tem um versículo no livro de Coríntios, não sei se é o primeiro ou o segundo, que a ideia dele é o seguinte: as lutas que nós passamos, elas vão servir para consolar pessoas que estão passando as mesmas lutas que nós passamos. Às vezes tem alguém perto de você aí, que está passando alguma luta. Não custa nada você falar assim, a luta que você está passando eu já passei. Eu só consegui superar ela porque Deus segurou na minha mão. Então Deus que me ajudou pode te ajudar também. Isso também é evangelizar. Isso também é evangelizar. Amém? Eu lembro que na época das eleições, rapaz, pensa nos crentes que ficaram ativos para falar do Bolsonaro. Moço, e vestir a camisa, né, Sueli? E vestir a camisa, e é Bolsonaro, e é 22. A gente sabia o que estava em jogo. Estou falando contra não, também estava bem alinhado. Mas era 22, é Bolsonaro, encontrava um lulista, dava até a vida. Ô Jesus, está até gravando, misericórdia. Encontrava um opositor aí, dá até a vida para falar do teu presidente. Os crentes tudo ativo. Se tivesse o mesmo ânimo para falar de Jesus, o Brasil estava evangelizado. Estava evangelizado. Irmão, se os crentes falassem de Jesus, igual os crentes falaram do Bolsonaro nessas eleições, o Brasil estava evangelizado, irmão. Porque crente é Bolsonaro, e pai, carro e não sei o que. Foi ou não foi? Eu estou mentindo aqui. Eu estou brincando. Igual da pena fala. Me ajuda aí. Deus poder. Mas, deixa eu te dar uma boa notícia. Está perdido não, ainda tem tempo. E deixa eu te dar outra boa notícia. Jesus, ele não é candidato a presidente, mas ele vai ser o rei dos reis e senhor dos senhores nessa terra. Você vai falar de alguém que não vai perder a eleição. Você vai falar de alguém que vai pisar os pés aqui nessa terra e vai reinar. Então escuta, você não vai perder a sua fala, porque você não vai falar de alguém que vai perder. Você vai falar de alguém que já venceu e que vai reinar nessa terra. E nós estamos aqui exatamente para isso, para dizer, ei, eu estou desse lado de cá, pula para cá também, é o lado certo. Porque só tem dois lados. Ô Jesus, misericórdia. Porque se do lado de lá tinha um lado verde, amarelo e o vermelho, eu não posso falar muita coisa, está sendo gravado. Do lado de cá só tem Deus e o capeta. Né? Só tem Deus e o capeta. Porque se do lado de lá era um e o outro, aqui é Deus e o capeta. Não tem meio termo. Ou a pessoa vem para Deus e se salva, ou ela está com a alma perdida. E qual que é a nossa responsabilidade? Fala, ei, se salva. Amém? Vamos lá, que eu não quero terminar fora de hora. Vamos outro. Falar a palavra de Deus visando o crescimento da videira é um trabalho não de poucos, mas de muitos. Escuta, irmão. O trabalho de videira, ele é de muitos. Deixa eu falar um negócio aqui que eu sei que vai, alguns irmãos vão se sentir assim. Vão gostar. A igreja, ela tem 2 cargos. Silmar, o que é isso? Cargo ela tem 2. Quais são os 2 cargos que a igreja tem? A igreja bíblica, tá, irmão? Estou falando de igreja institucional, não. Diácono e presbítero. Esses são os 2 cargos que a igreja tem. Presbítero não é ministério. Se tem alguém aí que é presbítero e acha que presbítero é ministério, deixa eu lhe decepcionar. Presbítero não é ministério, é cargo. Diácono não é ministério, é cargo. Existem funções para presbítero e função para diácono. Amém, irmãos? Diácono é missão operacional. Qual que é a função do presbítero? Está alguém entre vós doente? Chama quem? Presbítero tem que andar com óleo. E tem que estar visitando. Tem que estar ungindo os irmãos. Presbítero é para isso. Né? Sim ou não, irmãos? Sim. Amém. E ministério? São quantos? 5. Só que deixa eu te falar. Eu sei que está sendo gravado, mas eu vou falar mesmo assim. A gente tem uma questão na nossa igreja que é interessante. Trata os ministérios como se fosse uma escada. Não é para você ser pastor. Eu não estou
contra o nosso ministério não, só vou falar a visão que eu entendo Bíblia. Para você ser pastor, você tem que ter sido evangelista. Onde é que está isso na Bíblia? É nosso. Não estou dizendo que está errado não, foi o jeito que adotou. Evangelista é um ministério, pastor é outro ministério, doutor, mestre é outro ministério, apóstolo é outro ministério. Todos os ministérios, eles são ministérios independentes. Como assim? Não é porque eu sou evangelista que eu tenho que sonhar ser pastor, não, irmão. Ele é um ministério. O evangelista, na verdade, ele tem que fazer o papel de evangelista, porque ele é um ministério. Ele não é uma escada. Não existe isso. O mestre não é uma escada. O mestre não precisa virar pastor, não. Ele já é mestre. Ele já tem ministério. Porque o pessoal pensa que ministério é só pastor. Um pensamento equivocado. Os ministérios são 5. Amém ou não, amém, irmãos? Ou eu estou errado aqui? Abre a sua Bíblia, Efésios 4:11. Alguém abre rapidamente aí, lê. Vamos ver se eu estou alinhado com a palavra ou não. Para eu poder o bispo, né? Eu já dei essa aula na escola de líderes, então é bem tranquilo. Alguém lê para nós aí, irmão, por favor? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. São os mesmos? São outros. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu já vi pregação, irmão, não vou demorar nisso não, que eu quero passar. Eu já vi pregação falando assim: Filipe, ele era diácono, mas como ele fez um diaconato muito bom, ele virou evangelista. É Jesus. Toma conta, Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta bem aqui. Eu estou te falando isso aqui para chegar no tema de hoje. Pedro, ele era presbítero? Pedro era presbítero, sim ou não? Rapidinho aí, irmão, bora. Pedro era presbítero, sim ou não? Sim. Ele era apóstolo também, sim ou não? Sim. O próprio Pedro fala o quê? Eu, o presbítero. Pedro era presbítero e ele era apóstolo. O cargo dele na igreja era de presbítero, porque ele fazia parte do presbitério da igreja. Agora, o dom ministerial dele era de apóstolo. Se você pegar Paulo, ele tinha 3 dons ministeriais: apóstolo, pregador e mestre. Ele mesmo fala isso no livro de Timóteo. O que é que eu quero falar com isso? A igreja, ela é constituída de maneira que os cargos e os ministérios estão trabalhando para o aperfeiçoamento dos santos. Deus, ele coloca pessoas para exercer cargo e ministério diferentes, complementares, e não é uma escada, irmão. Não é uma escada. São complementares. O do mestre é complementar ao do pastor, que é complementar ao do evangelista, são complementares. Para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Onde eu quero chegar? Se a igreja está organizada dessa forma para o aperfeiçoamento dos santos, o que é que os santos têm que fazer? Serem aperfeiçoados. Para quê? Para toda boa obra. Então escuta, trabalho. Nós estamos pregando, nós estamos ensinando. O pastor está aqui toda quarta, todo domingo. Eu, Diego, Lázaro, os demais aí que pregam, ensinam. Não é só para você ouvir, meu querido irmão. É para você ser aperfeiçoado, para você fazer. O objetivo da igreja não é você ficar ouvindo, é você entender e partir para a obra. É o aperfeiçoamento do santo para o trabalho ministerial, para o trabalho do ministério. Então ouça, nós não estamos aqui falando só para você aprender, nem só para você entender. É para você ser aperfeiçoado, para você ir e fazer discípulos. A igreja é organizada dessa maneira. A igreja tem a sua organização para treinar os crentes. Na verdade, o que você está recebendo aqui é um treinamento. Todos os cultos aqui que são prestados a Deus é para a honra, glória e louvor dele, mas é um treinamento para quem está ouvindo. É um treinamento para você colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Não é simplesmente para você assistir culto, por isso que eu estou falando. Essa cultura de assistir culto, me perdoe, mas ela está errada.
Essa cultura de ficar marcando presença em culto. Ah, sim, mas está falando que não tem que vir para o culto. Pelo contrário, você não deve deixar de congregar como é costume de algum. Você deve congregar o máximo que você conseguir. Mas o que eu quero dizer é, a cultura de só congregar, ela não é uma cultura bíblica. A cultura bíblica é fazer discípulos. Então você está recebendo instruções, treinamentos, dons, para você ir a campo. Amém, irmão? Então o que eu quero falar? Quem já tem 10 anos de crente aqui, levanta a mão. Sem muita encabulação. Quem tem 10 anos de crente? Quem tem 5 anos de crente? Não tem ninguém só com 5 anos, tem ali. Quem tem 20 anos de crente? Quanto tempo dura a faculdade média? Você acha que 5 anos de crente prepara um crente para fazer alguma coisa, sim ou não? E 10 anos prepara ou não? E 20 anos prepara ou não? Não é possível. Não é possível, prepara. Prepara. O que é que eu quero falar para você? Meu querido irmão, deixa eu te dar a palavra bíblica aqui. Você tem capacidade, treinamento, palavra para evangelizar, para discipular. O que eu quero falar para você é você dar conta de fazer. O que você precisa fazer é ir fazer. Essa questão, não dou conta. Dá, você dá conta. Você ficou 5 anos. Que seja um ano, que seja, você dá conta sim, irmão. Mas aí vai falar igual muitos falaram para Jesus, mas eu não sei falar. E Deus perdoava. Chegou Moisés. Deus, eu não sei falar, não quero nem saber. Você se vira, vai tudo ter irmão. Arão vai falar por você. Jeremias, mas eu sou criança, se vira. Vai lá e vai fazer, dar para os pulos. Gideão, mas eu não dou conta. Vai sim, mesmo sem querer dar conta. Vai desse jeito. Irmão, se Deus não fizesse assim, a Bíblia ia ficar incompleta. Se Deus não pegasse os crentes, que muitas vezes acham que não dá conta, falava, vai. Irmão, o que foi esses homens na mão de Deus? O que foi Moisés na mão de Deus? O que foi Jeremias na mão de Deus? Gideão na mão de Deus? Era gente que achava que não dava conta. Só que Deus falou, você dá conta sim. Eu estou apostando em você. A mesma coisa somos nós. Tem muita gente que acha que não dá conta, mas dá. Basta só fazer. Você acha que quando eu fui discipular, o meu discípulo lá, você acha que eu não fui com dúvida não? Eu nunca tinha tido essa experiência. Um dia eu pergunto para ele, você não foi com dúvida? A gente está aqui pregando. Agora na hora de você sentar aqui, irmão, e discipular, você acha que a gente não foi com dúvida? Não foi. A gente foi com dúvida. A gente pensa, será que vai dar certo, Senhor? Será que vai fluir? Será como é que vai ser? Irmão, mas é uma bênção. Porque depois que você entende a maravilha que é você estar perto de alguém discipulando, você entende que esse é o caminho. Pergunta por Diego aí se ele não ficou feliz de discipular alguém e batizar alguém. Batizar quem ele discipulou, irmão, que honra! Batizar quem ele discipulou. Ele fez 13 aulas com o irmão Helder lá e teve a oportunidade de batizar quem ele discipulou. Irmão, que maravilha! Isso é uma bênção, irmão. Mas para isso ele teve que ir à primeira aula. Para isso ele teve que ir a primeira vez. E é isso que muitas vezes falta nós entendermos. Nós temos que ir pela primeira vez para continuar fazendo. Vamos lá. Ele designou, já falei. Vamos lá. Desde todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as coisas, cresce e edifica-se a si mesmo. Pode mais. Não se embriague. Aqui fala, aqui, falando entre si, com salmos, hinos. Então a igreja ela é instituída para quê? Para falar entre si. Escute. Todo mundo que está na igreja tem para ensinar e tem para aprender. Mas não tem. Todo mundo que está no corpo de Cristo tem para ensinar e tem para aprender. Mas eu já sei muito, você tem para aprender também. Porque às vezes o que o irmãozinho não sabe, você não sabe ainda. A experiência que ele passou, você não passou ainda. A luta que ele vivenciou, você não vivenciou ainda. Então você tem para aprender. Amém, irmão? Não tem ninguém na igreja que não tenha para ensinar e para aprender. Todo mundo, todos de nós, tem para ensinar e tem para aprender. Não tem ninguém. Não tem ninguém que pode falar que eu não vou sentar para ouvir fulano. Isso está errado. Eu não vou sentar para ouvir Beltrano. Irmão, pode ser um adolescente, pode ser um jovem,
Pode ser o pregador que está começando. Senta e ouve. Ah, mas já tem não sei quantos anos de ministério. Senta e ouve. Porque você também já foi alguém que começou lá atrás. E outra coisa, guarda muitas vezes a acidez para você. Porque tem muitas vezes as pessoas esquecem do passado, né? Esquecem que também começou. Esquecem que lá atrás fez coisa errada, pregou errado, ensinou errado. Perguntar para nós aqui que estamos pregando aqui, nós já falamos algumas coisas aí que nós nos envergonhamos. Mas nós não estamos aqui, nós não morremos não. Falando algumas coisas aí que nós lá, hoje você pensa bem, rapaz, eu preguei desse jeito. 15 anos lendo o texto errado. Aí você, depois de 15 anos, vai ler certo e fala, não, agora eu sou bonzão. Bonzão o quê? Errou 15 anos. A gente tem que ter esse entendimento, irmão. Ninguém nasce bonitão não, irmão, a gente erra demais. O quê? O que tem de pregador aí hoje que está aí, peito estufado. Lá atrás, o tanto que errou, o tanto que falou bobagem, o tanto que ensinou errado. A gente aqui não vai falar. Mas tem um pregador aí que às vezes os irmãos vêm tirar dúvida com a gente tem que ser humilde. Falar, o irmão está começando, né? Perdoa, irmão, é assim mesmo. Vamos lá. Mas aí. Aqui fala, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Ouça, irmão, nós todos podemos nos ensinar e nos aconselhar. Amém, irmão? Amém. Essa é a vontade de Deus. A igreja é para isso. A igreja é para nós conversarmos, aconselhar, ensinar. Ah, mas só quem pode aconselhar é presbítero. Só quem pode aconselhar é pastor. A função é essa. Mas não significa que o irmão não pode aconselhar o outro dentro daquilo que sabe, né? Cuidado também com os conselhos, né? Dentro daquilo que sabe. Não vai querer falar também o que não sabe. Porque tem muita gente que empolga, começa a falar coisas, mas é para todo mundo. Vamos lá mais. Aqui, irmão, vou falar algo aqui. Os pais que quiserem discipular os filhos, eu estou com os braços abertos. Você tem um filho adolescente, você quer discipular, os manuais estão bem aqui. Eu estou lá tentando fazer o discipulado com a Isabelinha. Nós já começamos, né, Isabelinha? Nós já temos 2 aulas de discipulado, né? Inclusive essa semana a gente falhou. Eu estava lembrando que hoje é quarta, tinha que ter sido segunda, né? A gente falhou. Mas já dei 2 aulas de discipulado para a Isabela. O pai que quiser discipular o filho, os manuais estão bem aqui. Você tem um filho de 12 anos, um filho adolescente, um filho jovem, está bem aqui. Por quê? Se você não discipular, o Instagram vai discipular, o YouTube vai discipular, o TikTok vai discipular, o mundo vai discipular. E a gente tem tempo para tudo, menos, muitas vezes, para discipular os nossos filhos. Pode me procurar, irmão, estou falando sério. Se o mano quer discipular meu filho, é você, não vai me chamar não, é você. Você tem um filho adolescente, mas é difícil demais. Às vezes é uma oportunidade de você ter contato com o teu filho. Você tem um filho adolescente, um filho jovem, as lições não são difíceis, discipula ele. Está bem que eu te entrego de graça. Amém, irmão? Amém. E se teu filho não tiver a Bíblia está bem ali também. A gente ainda entrega a Bíblia junto. Por quê? Acho que tem um monte de Bíblia ali, estou suspeitando, deve ser para mim também. Vai tudo junto. Esses dias o Daniel trouxe um menininho aqui, vocês viram o menino que o Daniel trouxe, um jovenzinho? Preciso de Bíblia, falei, agora. Fui lá, abri a chave, está aqui meu filho, Bíblia. Levou todo feliz. O menininho levou todo feliz. Irmão, o que nós temos aqui é para dar. A igreja ela tem que ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Nós muitas vezes pagamos, mas quem muitas vezes não pode pagar, ou quem tem que receber, a igreja está aqui para fornecer. Isso, você pode falar assim, isso não faz diferença, irmão. Um menino desse aí que recebe a Bíblia, amanhã ou depois pode ser um grande pregador do Evangelho. Tudo começou ali. E nós temos que ter essa compreensão, que todos nós somos cooperadores. Vamos lá mais, tem algumas coisas para fazer. Eu quero falar mais, admoestar uns aos outros, pode mais, porque o tempo está acabando. Todo cristão missionário pode passar mais, todo cristão que tem que evangelizar, vamos mais. Pode ir. Vai. Que mistério é esse? Língua estranha? Volta lá naquele quadro. Transformou o quadro em língua estranha. Nós vamos tentar interpretar. Tem algum intérprete aí? Língua estranha escrita. Bom, vamos tentar entender. Aqui
Na realidade, irmão, o que é que acontece? Jesus, amado. Vamos lá. Ali, ó, essa aqui tem interpretação, Raimundo. Ali, ó, como é que você pode discipular um a um? Ler a Bíblia e orar. Ali está com o filho, né? Ali a língua estranha foi interpretada, o filho. Ler a Bíblia e orar com sangue de Jesus. E fazer com que a Bíblia influenciasse a conversa. Esse no 1 a 1. Amém? Congregação, acompanhar um novo crente. Ler a Bíblia e orar com outra pessoa. Eu vou ler algumas coisas aqui no meu livro, porque acho que o meu livro foi transformado em língua estranha ainda não. Vamos ver aqui. Uma coisa interessante aqui. Irmãos, algumas sugestões de como você pode ser um trabalhador de videira.